Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Olá, Ana, Olá, bem-vinda. e olá a todos. Já cá estamos. Ana, deixa-me só fazer aqui uma pequena introdução. O meu nome é Maria Santos, eu sou hipnoterapeuta e conheço a Ana Isabel Freitas há alguns anos. Conhecemos através de uma amiga em comum, nossa querida Ana Júlia. Já vão uns anos, não é? E sou uma admiradora do teu trabalho e tenho muito Somos gosto. mutuamente admiradoras. É isso. Deixa-me dizer só uma outra questão, porque esta é a minha estreia mundial como anfitriã. Vê-te bem. Oh, quanta honra! Sabes que a colega hipnótica, a Fiona, teve a amabilidade de me convidar para um direto e este é o primeiro direto que eu estou a fazer. E então dizer o seguinte, que o meu objetivo de trazer aqui assim pessoas e falarmos um bocadinho é justamente o poder aportar outras visões, não é? Outros olhares para a realidade que trazem sempre possibilidades mais expandidas, possibilidades essas que a intenção é que sejam proveitosas, que tragam felicidade, bem-estar às pessoas, não é? Então, nessa perspectiva, eu pensei em ti, Ana, e gostaria que tu te apresentasses, falasses um bocadinho de ti, primeiro da tua pessoa, não é? Porque assim, olha, tens um filho, tens um livro, não sei se já plantaste uma árvore, Acho que ainda não. ainda não. Olha, eu já plantei, só ainda não escrevi o livro. Ok, Anne, fala-nos um bocadinho de ti, da tua pessoa, do teu percurso. Uhum. Bom, então, o, o meu percurso tem sido bastante variado. Eu gosto de explorar e por isso mesmo fiz os meus estudos académicos na área de relações internacionais e estudos europeus e trabalhei nessa área durante uns 4 anos. Portanto, o início da minha carreira, digamos, da administração pública, portanto, na Madeira. Sim, desculpa interromper-te, porque é assim, eu quando te conheci pensei assim, ai, onde é que ela é? Pela tua pronúncia, não é? Da Exatamente, Madeira. é. Ok. E, portanto, depois, sim, estudei em Lisboa, mas depois voltei. E estou a dizer voltei porque eu estou neste momento na Madeira. Neste momento em que estamos a gravar. E, portanto, Olha que nós estamos a gravar, estamos a não fazer estou a gravar diretos. em Quem direto. quiser pode fazer perguntas, estejam à vontade, bem-vindos. Já temos aqui 6 pessoas a ouvir a nossa conversa. Boa. Muito bem. Então, eu foi uma área de formação, portanto, que eu gostei, e gostei de trabalhar, gostei dessa experiência. No entanto, eu sabia que não ia ficar por aí. Eu sabia que ia querer explorar outras coisas e tinha já essa consciência de que iria fazer mudanças, iria fazer escolhas diferentes. E pronto, e depois de eu ter o meu filhote, ele tinha para aí uns 4, penso eu decidi deixar de trabalhar na direção regional, onde estava, e tive uma experiência na área comercial. Não, primeiro até não foi área comercial, foi turismo. Era um projeto de um hotel que estava a ser. O projeto estava a ser reestruturado. Achei muito interessante a área da hotelaria, aprendi muitas coisas, mas depois aquilo não andava para a frente, eu precisava de mais Tu ação. querias mais estímulo, querias outros desafios, querias variar. Exato. E então, portanto, tive um projeto na área comercial. O meu pai, porque o meu pai sempre foi homem de negócios, etc. E, portanto, ele tinha um espaço e depois esse espaço foi reconvertido para 2 utilizações. Uma parte tinha a ver com o negócio que ele já tinha em curso e a parte, portanto, que eu fiquei a gerir, que era mobiliário infantil e decoração, portanto, para quartos da criança. Fui eu que fiquei. Então, digamos que essa foi assim a primeira experiência no mundo dos negócios que eu achei interessante, portanto, estruturei, isso era um franchise, e depois eu estruturei, portanto, uma outra hipótese de negócio sem o franchise, porque a coisa não estava a correr Olha, assim. também já aí está o teu mano. O teu mano sabe disso tudo. Já aí está o teu mano. Ele também estava lá, ele também estava lá.
E, portanto, olha, depois, portanto, tive uma outra experiência ainda na área comercial também, relacionado com a decoração de interiores e, enfim, sei lá, eu subi escadotes e desci Olha, escadotes. e disso tudo, como é que tu chegas ao yoga e estas coisas todas? Pois, Foi é assim o coisas... salto, aquela coisa, ai, Olha, a própria vida, ela vai abrindo portas e vai nos mostrando caminhos. Portanto, eu confio que aquilo que é para nós vem ao nosso encontro. Claro que nós também podemos atrair aquilo que vem para nós e atraímos, quer queiramos, quer não. Por isso é melhor que nós atraiamos coisas boas. E, portanto, eu sempre mantive essa abertura. E, e eu sigo a minha intuição. Ou seja, quando eu sinto que já fiz o que tinha a fazer, eu sei que está no momento para dar um passo à frente e para fazer outra coisa. Não é porque eu tenha uma necessidade constante de mudança, porque nós também podemos fazer mudanças dentro daquilo que estamos a fazer no momento, portanto não tem que ser uma mudança radical, mas é tudo uma questão do balanço que nós fazemos naquele momento. Isto faz sentido, não faz sentido, surgem novas coisas, devo ir à procura de novas coisas. E pronto, e foi assim. E depois eu tive essas experiências na área comercial e depois estava a ser demasiado intenso e eu tinha um filhote pequenino, não é? E estava a chegar a casa super tarde, tipo às 21h, e eu disse, isto não pode durar muito tempo, eu não quero isto, eu não quero isto, porque eu tenho que poder estar disponível e ter tempo de qualidade para o meu filhote também. E então eu aí, nessa altura, portanto, eu pude parar por uns meses eu dei-me tempo para sintonizar com um novo percurso. Eu não fazia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia do que é que eu ia fazer. Eu disse, olha, eu não sei de onde é que eu vou sacar da cartola, portanto, o passo seguinte. Mas eu acredito que vai surgir. A primeira coisa que surgiu foi a minha irmã ter-me feito uma sugestão, porque ela tinha feito a formação inicial de formadores e na altura, hoje em dia é uma coisa comum, a gente faz. sim. Na altura não era. Portanto ela disse, olha, eu acho que aquilo é a tua cara, eu acho que tu vais gostar. E eu na altura estava disponível, havia cursos financiados pelos fundos europeus, etc. E eu disse, por que não? E gostei imenso. E depois, quando nós estávamos a terminar o curso, nós fazíamos um trabalho final portanto, os sócios da empresa, que também eram os formadores, disseram que queriam contratar pessoas e quem tivesse interesse em dar formação, que fizesse na área pedagógica. Portanto, escolhesse um tema na área pedagógica. E eu escolhi andragogia, portanto, sim, andragogia, que é o ensino de adultos. Portanto, pronto, foi a partir daí, pouco tempo depois, eu estava a dar formação com eles. E eu dei muita formação, exatamente a formação. E gostaste desse contacto? Gostaste desse contacto? Gostei bastante. Toda a vida. O que é que tu gostaste mais nesse contacto, assim, de formação? Portanto, eu gostei de poder fazer a experiência na área formativa, como formadora, porque era uma coisa que, no fundo, as pessoas perguntavam sempre se eu era professora. Quando me perguntavam a profissão, frequentemente pensavam. E, efetivamente, a minha mãe foi professora primária e quando eu era pequenina disse... Mas isso é porque tu és muito explicada. Tu és muito explicada. Sei muito explicar. Desde pequenina. Tu és muito explicada. Olha, e nisso tudo, afunila-me lá um bocadinho. Como é que tu chegas aqui assim, já é esta parte que é quando eu te conheço, não é? Portanto, eu já te conheço à frente de um centro como professora de yoga, já ia assim a fazer mentoria, a fazer coaching. Qual é que é assim, aquela. Pronto, É sempre um percurso. Quando é que tu chegas ali àquele que tu dizes assim, aqui foi o salto? Ok, então um salto um novo salto foi este, não é? Quando eu comecei a dar formação também na área de desenvolvimento pessoal. Portanto, eu também dei, portanto, cursos mais na área de desenvolvimento pessoal. E depois também comecei a fazer consultoria da qualidade, que eu adorei, porque também era uma coisa para a qual
eu tinha perfil, portanto, e que essencialmente o importante é as pessoas terem perfil, porque a nível dos conteúdos propriamente não são difíceis de dominar. Portanto, o mais importante é o perfil, e eu gostei imenso tempo, durante 11 anos fiz consultoria nessa área. E depois estava eu já nessas lides quando eu comecei a praticar yoga em 2000, e depois em 2000, portanto, 2000, sim, exatamente, e mais ou menos 2005 eu comecei a sentir uma pressão para ensinar. E eu, pronto, quer dizer, eu disse, mas eu, ok, ainda não fiz nenhuma formação nesta área propriamente. Então, o yoga está na tua vida há 22 anos. Sim, sim. Olha, e assim já vamos apanhando. Qual é que é o benefício do yoga? Como é que o yoga pode ajudar as pessoas no seu bem-estar? A vários níveis. Fala lá já um bocadinho disso. As pessoas normalmente aproximam-se do yoga em períodos de mudança, em períodos exigentes das suas vidas, em períodos em que elas ou estão desorientadas ou estão a precisar de fazer mudanças e precisam de novas orientações. E, portanto, eu também me aproximei do yoga exatamente num período assim, um período difícil e que, portanto, em que eu ia entrar em mudanças grandes e que eu própria nem sequer ainda tinha antecipado quão grandes. E, portanto, eu entrei e foi como vestires a tua própria pele. Ou seja, as outras pessoas pensavam que eu já praticava há muito tempo. E não, a filosofia do yoga já estava comigo. E, portanto, há muitas pessoas que nunca sequer ouviram falar em yoga e são yogis. E há muitas pessoas que praticam técnicas de yoga e que não estão ligadas ao yoga. Porque, portanto, isso tem muito mais a ver com atitude e com filosofia de vida do que propriamente com práticas externas, não é? E pronto, e depois, em 2005, eu senti, eu comecei a sentir que estava a ser como que direcionada para ensinar. E eu perguntei, porque assim, este diálogo, digamos, com a minha essência, com o meu eu superior, como queiram chamar, com a nossa, digamos, a nossa dimensão mais elevada, é algo que, no fundo, eu já fazia, essa conexão já estava clara e era praticada há muito tempo, não é? Porque eu sempre tive uma natureza mais reflexiva e tudo mais. Portanto, era comum receber esse tipo de mensagem intuitiva. E eu comecei a receber a mensagem no sentido de ensinar. E depois eu fiz a pergunta, olha, Elcinha, e depois eu fiz a pergunta, mas quer dizer, eu vou ensinar, ok, eu até agora tenho sobretudo praticado e não fiz nenhuma formação específica nem nada. E a resposta que veio é: ensina o que tu fazes. Ensina o que tu sabes. Que é isso que as pessoas devem ensinar, apenas o que sabem. E não o que não sabem. Uma coisa, uma pessoa começa a praticar yoga, só para, assim, em termos práticos. Quem não sabe, não é? Qual é o benefício que o yoga pode aportar? É assim, aqui que normalmente se ensina são técnicas do yoga. Ou seja, ensinam-se asanas, posturas psicofísicas, ensinam-se exercícios respiratórios, ensinam-se, portanto, técnicas de relaxamento. Normalmente não há um grande foco a nível dos princípios, que para mim estão na base, não é? Portanto, os princípios desta filosofia de vida. Mas, através do ensino das posturas, dos exercícios respiratórios e tudo mais, nós podemos estar a ensinar a própria filosofia, se nós estivermos conectados, não é? Com a essência assim, do yoga. Ana, tu, portanto, estás a falar de uma perspectiva já do entendimento da filosofia, não é? Mas quem ainda não está, porque isso também é um caminho, não é? Até se chegar a isso é um caminho. Por isso é que eu disse isto. Porquê? Porque o que as pessoas esperam que eu vá dizer é que o yoga traz relaxamento, o yoga traz equilíbrio, compreendes? Isso é o que toda a gente espera que se diga quando se fala em yoga.
como o yoga é algo muito mais do que uma técnica de ginásio, é por isso que eu estou a dizer isto. Ou seja, a pessoa pode fazer uma prática mais pela rama e aí vai ter benefícios do tipo de exercícios que está a praticar, não é? Portanto, se está a fazer asanas, a pessoa à partida vai ajustar a sua postura, vai sentir mais conforto, menos dores, vai alongar, vai relaxar, vai aprender a conectar-se mais com o corpo e a sentir como é que está, como é que não está, o que é que está bem, o que é que está mal. Se vai praticar exercícios respiratórios, vai começar a sentir um pouco menos ansiosa ou maior capacidade de controlar a sua ansiedade ou a tendência depressiva ou a hiperatividade. Portanto, a pessoa vai muito naturalmente recolher determinados benefícios que têm a ver com as técnicas que estejam a ser praticadas. Portanto, eu não posso dizer, vai Ana. ser A ou B ou C, porque eu não sei o que é que estão exatamente a praticar. Sim, mas é assim, isto é muito interessante e também tem que ter aqui um enquadramento, porque tu já praticas e já ministras aulas de yoga há muitos anos, portanto estamos a falar num histórico já de 22 anos, também tens feito viagens para aqueles lados, não é? Portanto, o teu contacto, a tua visão, não é? A tua abordagem é muito mais expandida, não é? Mas realmente é bom dar o teu livro caiu. Dar as duas visões, porque às vezes as pessoas entram, não é? Por um motivo e depois vão descobrindo todo esse mundo, não é? Então é interessante ter essa noção de que tem benefícios. Porque eu acho que para permitir isto, eu estou a ajudar as pessoas a poderem aproveitar muito mais do que aquilo que elas podem. O potencial do yoga, claro. Porque é assim, se uma pessoa só quer alongar, pratica pilates e está tudo bem, não é? Pilates não é uma filosofia de vida. Agora, é pena que as pessoas por vezes se aproximem do yoga e que não entendam a riqueza e que não explorem nesse sentido, porque quando nós temos o entendimento dos princípios e nos fazem sentido, ao praticar as técnicas, nós vamos ter muito mais benefícios. Porque existe toda uma congruência e um entendimento mais profundo, logo, efeitos muito mais fortes e muito mais expandidos. E é por isso que eu estou a dizer isto. Claro, pode haver uma prática mais ligeira e depois é a escolha de cada pessoa, não é? E também vai depender do tipo de professor que escolhe e, portanto, está tudo certo. Mas acho que é pena as pessoas, por vezes, não terem a perspectiva do potencial, não é? Para mim sempre foi assim. Para mim é uma filosofia e prática de vida, portanto, nunca foram só técnicas e exercícios a praticar e pronto, e eu trouxe-me um entendimento, uma conexão muito maior e portanto, pôs-me no caminho da equanimidade, não é? Título do meu livro. Equanimidade significa exatamente ânimo igual. Não significa que nós ficamos assim. Significa que, em vez de nós andarmos no outro dia, sempre em altos e baixos, não é? Euforia, depressão, nós vamos esbater estas curvas. Portanto, nós sabemos que quando nos sentimos expansivos, temos de ter um certo cuidado, porque quanto mais alto subimos, mais baixo descemos. E depois nós começamos a apreciar esta tranquilidade, que é, ok, nós podemos estar expansivos e sentir alegria, não precisamos de exagerar, não precisamos de exaurir as energias. Olha, desculpa lá, sabes quem entrou? Olha lá aí, Almudena. Olá, Espanha. Muito bem. Exatamente, os picos, não é? Porque todo pico, não é? Um pico para cima implica sempre um pico para baixo. É exatamente. E é isso que é importante perceber. Porquê? Porque ninguém gosta de entrar no vale da depressão, não é? E, portanto, é natural nós termos momentos em que nós estamos mais virados para dentro e às vezes quase um pouco depressivos. Mas se esse momento for suave, for ligeiro, durar pouco tempo, não é dramático.
O dramático é quando nos afundamos nisso. Ou então nos habituamos à adrenalina da histeria. Exato. E depois criamos outra vez uma série de problemas, não é? Psicológicos e físicos, porque nos estamos a esgotar e estamos a desbaratar a nossa atenção e a desfocar completamente. E, portanto, no fundo, praticar técnicas que nos levem ao equilíbrio, criar um entendimento da vida que nos permita olhar para aquilo que a vida nos traz, para aquilo que nós sentimos com mais paz de espírito, não é? A partir disso isso é o que as pessoas pretendem se querem se sentir bem, se querem sentir felicidade, bem-estar e ser saudáveis. E pronto, e a escrita do livro, no fundo, este livro veio ser, no fundo, um remate de um ciclo. Ele veio fechar um ciclo, que foi o ciclo da escola que fundei, dos anos de ensino, todo o trabalho que foi feito, que foi muito profundo e vasto, e eu, ao mesmo tempo que tinha, portanto, que dava as aulas de yoga, que fazíamos rituais védicos, tanta coisa, eu também fiz coaching e mentoria com os meus alunos, com as pessoas que frequentavam a escola. Essa escola era na Madeira, certo? Na Madeira, era na Madeira, exato. E, portanto, terapias naturais, tudo mais. E, portanto, muitas vezes, a forma como eu explicava determinadas coisas ou as estratégias que eu dava às pessoas para as ajudar no seu projeto de vida, pronto, resultavam bem. E eu entendi de organizar isso num livro. Ou seja, a visão e estratégias, ou seja, um entendimento, por um lado, da vida, que não é um entendimento dogmático. O meu objetivo com o livro, não é, para quem não conhece... Era isso que eu te queria perguntar. Qual é que é o teu objetivo prático? O objetivo prático do livro foi esse, Sim. foi as pessoas, quando começam a interessar-se pelo aspecto mais profundo da vida, pela parte espiritual, etc., começam a ler muitas coisas e a investigar muita coisa. E pronto, Olha, isso é uma coisa interessante, Anne, é que é assim, a parte espiritual. E às vezes isto é interessante nós fazermos aqui assim uma distinção, porque as pessoas, tudo aquilo que é religião implica uma espiritualidade, não é? Mas a palavra por si, às vezes as pessoas reagem assim um bocadinho, ai, espiritualidade. Eu acho que há aqui assim um confundir de conceitos, não é? De espiritualidade com espiritismo. Espiritualidade quer dizer que o quê? Que, e isso é a base de todas as religiões, não é? Que nós somos seres espirituais, não é? Tanto que há sempre uma conexão com o divino e há sempre uma continuação dessa conexão, não é? E, portanto, de uma existência pós-morte física. Isto é importante ficar aqui assim patente. E era uma coisa também que eu te queria perguntar e já começaste a falar, que é, para ti, qual é que é a importância da espiritualidade neste conseguir manter a paz neste mundo em revolução, porque efetivamente estamos num mundo em revolução. O livro chama-se Equanimidade, não é? Como manter a paz num mundo em revolução. Bom, é assim, eu creio que é mais fácil entender a questão da espiritualidade se nós contrapusermos com o materialismo. Ou seja, a espiritualidade é uma atitude. Eu posso ter uma atitude materialista, em que sou uma pessoa muito ligada aos bens físicos e às questões físicas, à aparência física, àquilo que eu desfruto com os meus sentidos físicos, e eu posso ser uma pessoa que tenha uma atitude espiritual. Ou seja, uma atitude em que eu não me foco exclusivamente na minha vivência física, mas tenho uma natureza mais reflexiva, vou à procura de respostas para questões existenciais, não é? De onde é que eu venho? Porque é que aqui estou? Para onde é que eu vou? Não é? As tradicionais questões profundas, quando nós começamos a querer aprofundar o entendimento da vida, e, portanto, é uma atitude mais filosófica, mais profunda e, no fundo, e que tem em conta uma dimensão que temos que não é só física, porque nós percebemos que
um sentimento, por exemplo, o amor, ele não se explica em termos de materialidade. Nós todos sabemos o que é sentir amor. E é muito difícil de definir o que é amor. É algo que é impalpável. É algo que é difícil até de definir, não é? Mas, no entanto, é absolutamente real. Logo, quando nós começamos a explorar este mundo que existe e que é absolutamente real, não há nada para duvidar aqui. É real, todos nós sentimos. Agora, se não é palpável, se não é audível, se não é degustável, eu vou ter que utilizar outros instrumentos para explorá-lo, certo? E, portanto, no fundo, a atitude espiritual é ir ao encontro desse entendimento mais profundo, em que eu vou ter que desenvolver as minhas antenas, as minhas capacidades de conhecer, sem me basear. Não é ver para crer, é crer para ver. Pronto, é assim. E é assim, e aqui não há confusão nenhuma com a religião. Portanto, a atitude de busca, esta atitude filosófica, de natureza filosófica também, de busca de interesse pelo aspecto profundo da vida e pelo aspecto não material da vida, não implica que nós tenhamos, adotemos uma determinada religião, não é? Agora, a atitude religiosa em si, no fundo, portanto, é uma atitude espiritual, porque através da religião nós também procuramos o quê? Reconectarmos com algo superior. Algo, digamos que vai para além da tal fisicalidade, não é? As religiões têm ritos próprios, têm preceitos, têm dogmas, têm crenças. E, claro, uma pessoa adere a uma religião, vai aderindo a tudo isto, não é? Algumas, pronto, às vezes até adere a umas coisas, outras não aceita bem. Enfim, são escolhas. O caminho dessa religião pode ajudar a pessoa neste percurso de interiorização e neste percurso de se virar para o mundo não físico. Mas não é obrigatório seguir esse caminho. O importante é a pessoa fazer o percurso. O importante é a pessoa entrar nesse caminho para que não tenha uma vida que fique limitada à materialidade, não é? Porque nós temos É o esse o potencial truque, de explorar mais. É pena, creio eu, ficarmos limitados portanto, àquilo que é mais mundano e mais material. Tudo faz parte da experiência, não é? Eu acho que é um bocadinho QB, não é? Temos um bocadinho de tudo. Eu acho que a nossa experiência aqui, em termos dos sentidos, também é rico. Claro. Isto, como tudo, é tal linha, não é? Fininha, que às vezes divide o saudável do disfuncional, não é? Então, é QB. E sabes que eu estava-me a lembrar... Nós podemos gostar muito de comer bolo de chocolate, não é? Mas se nós só nos alimentarmos de bolo de chocolate, não vai resultar bem. Portanto, é como tudo, quer dizer, nós podemos gostar, mas quando nós exageramos, quando nós nos apegamos, limitamos-nos e, portanto, criamos desequilíbrios. Logo, se obviamente eu sou um ser que não sou só um corpo, é importante que eu dê atenção a tudo o resto, às minhas emoções, aos meus pensamentos, às minhas cogitações. Pronto. E no fundo, o que é que eu me apercebi? As pessoas começam a ler muita coisa, mas depois fica tudo muito confuso. Onde é que encaixa cada coisa? E a estruturação do meu livro vai ao encontro de ajudar as pessoas a fazerem esse encaixe. Não é que eu esteja a preconizar uma única forma de ver a vida, é assim, é como eu vos digo, é o que está certo. Não tem nada a ver com isso, eu não estou a impor nada. Eu apenas estou a ajudar a encaixar temas para que as pessoas possam fazer ampliar a sua visão, fazer a sua perspectiva da vida e depois possam localizar-se dentro dessa perspectiva e compreender um pouco melhor o que é que lhes acontece. Porque, contrariamente àquilo que muitas vezes as pessoas pensam, os nossos percursos de vida não são tão diferentes assim. Todos nós passamos por ciclos e por fases de vida absolutamente iguais. Nós passamos por fases de construção e de desconstrução, nós passamos por fases
de abertura e por fases de fecho, e nós passamos por fases, portanto, de maturação diversas, não é? E todos nós passamos a puberdade, todos nós passamos a adolescência, chegamos à meia-idade, passamos por essa grande mudança que é também, no fundo, a meia-idade. E se não houver um entendimento do que é que esses ciclos significam na nossa vida, porque é que eles acontecem, o que é importante concretizar neles, por vezes, se calhar, vamos sentir-nos o peixe fora d'água, vamos sentir-nos completamente desconfortáveis, vamos ter muitas dúvidas, estamos a fazer o certo ou não. Enquanto que, quando nós criamos esse entendimento e vemos a nossa vida em perspectiva e percebemos que, tal como outros passaram, nós estamos a passar e podemos aprender com o que foi a aprendizagem dos outros e a experiência dos outros, nós conseguimos fazer o nosso percurso com mais sossego, com mais orientação. Portanto, o objetivo deste livro é esse, é ajudar as pessoas a compreenderem que podem viver com muito menos sofrimento, com muito menos inquietação, com muito menos ansiedade, se compreenderem o que é este processo de vida, o que é a vida humana, o que é que nós cá fazemos, porque é que é importante passar por certas coisas, porque é que é importante afastar outras coisas. Portanto, tudo isso vai ajudar as pessoas a fazerem escolhas orientadas. Qual é que é a importância das escolhas? É assim, é muito bom podermos escolher, é muito bom termos livre-arbítrio e é muito bom termos a possibilidade de escolher. Se nós não estivermos minimamente orientados para fazer escolhas, é horrivelmente angustiante. E, portanto, a nossa vida, todos nós sabemos, todas as pessoas que aqui estão sabem, tal como tu e eu, que a nossa vida é feita de escolhas todos os dias, nos pequenos detalhes e nas grandes coisas, portanto nós estamos a fazer escolhas. E então é importante nós termos critérios, entendimento, portanto visão, para podermos fazer essas escolhas e ter o melhor resultado delas, ou pelo menos quando temos resultados às vezes não muito prazerosos, e se calhar que sentimos que não foram os melhores, pelo menos conseguirmos aprender com isso e percebermos que esse foi um dos propósitos da escolha que nós fizemos, foi aprender. E, portanto, isso vai trazer uma perspectiva, um sentimento completamente diferente em relação à vida. Por exemplo, aquela pessoa que se sente vítima. Se essa pessoa conseguir compreender que no fundo ninguém é vítima, que nós atraímos para nós as coisas que acontecem. Mas alguém foi violento comigo, como é que eu pude atrair isso? Sim, eu posso ter, eu atraí com certeza, não é posso, eu atraí com certeza isso. E agora eu é que sou o culpado. Não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. É uma questão de entendimento. E, portanto, se eu perceber em mim o que é que terá atraído essa situação, eu posso libertar-me disso e não voltar a atrair. Se eu continuar a sentir a vítima, provavelmente isso é muito interessante, porque as pessoas realmente, a parte da consciência, ou é a consciência de vítima, não é? Ou de vilão ou de herói. E a parte da vítima, as pessoas não se apercebem de como as escolhas são determinantes para a realidade que estão a viver, não é? Então, há um olhar que eu acho super importante, que é quando eu tenho à minha frente uma situação, qualquer que seja, que gosto ou que não gosto, mas de uma maneira geral as pessoas pedem-nos ajuda para uma situação nefasta, não é? Uma situação, um problema, algo que não gostam, algo que está a provocar um conflito interior, não é? Uma dor, etc. Então, quando temos à nossa frente uma situação que não gostamos, ter esses dois olhares, que é o primeiro, é o que é que eu contribuí para esta realidade que eu não gosto, porque isso é a nossa responsabilidade. E isso é muito bom de nós assumirmos. Porquê? Porque a única pessoa que nós podemos mudar é a nós mesmos. Então, quando eu entendo, não é, o que é que eu fiz que provocou aquilo, eu aí tenho o entendimento, não é, de adquirir a aprendizagem de que aquilo não deu muito bom resultado. Então, numa próxima situação, eu vou fazer diferente, não é? Exato. Para ter um resultado diferente. Isso é muito Ou importante. seja, a perspectiva
e o sentimento com que a pessoa acolhe aquela situação mudando, muda tudo. Se me sinto vítima, eu vou chorar, eu vou queixar-me e nisto tudo eu estou a perder energia. Eu não estou a pontuar para sair da situação, nem para melhorar de condição. Isso é infeliz, porque eu tenho todo o interesse em usar a minha energia para me recuperar de uma situação que já foi perniciosa, que já trouxe resultados não prazerosos, dolorosos para mim. Portanto, se eu conseguir ter esta atitude, e é uma coisa que falo no livro, a questão da aceitação. A questão da aceitação é uma questão de inteligência. Eu sei que eu não mudo o passado. Então, não é nada inteligente não aceitar. Porque de que é que me serve estar como uma criança mimada, a pontapear, não é, a parede e tudo aquilo que encontro à frente, porque não aceito uma determinada situação. Quer dizer, a primeira coisa é, ok, aconteceu. E quando eu digo aceitar, não é aceitar todas as consequências disso, nem aceitar aquilo que nos possam querer impor. É aceitar que aconteceu, ponto. Aconteceu. Pelo menos este ponto está assente. E agora, o que é que eu vou fazer com isto? Agora eu vou tentar, agora como é que eu recupero disto? Se eu tenho que fazer alguém, portanto, me indenizar por isso, se eu tenho o direito de exigir uma compensação, uma restituição. A ação que se toma a seguir, claro. Isto tudo é proatividade, isto é tudo para andar para a frente no sentido de resolver, de melhorar, de recuperar. E aí sim estamos. Ou seja, a pessoa que fica na perspectiva de vítima, ela só está a prejudicar-se. E está a ser vítima, sobretudo, de si mesma. Então, eu não vou dizer que é do dia para a noite que se altera esta perspectiva. São muitos anos a cultivar uma crença errada. Mas, se a pessoa se aplicar, ela vai conseguir. E se ela conseguir, vai ser uma grande libertação. E, para mim, é desta maneira, é o que a minha experiência tem mostrado, é desta maneira que nós conseguimos sentir paz, mesmo que tudo rua à volta. Mesmo que tudo esteja a ruir à volta. É através destas conquistas pessoais, de mudança de chip, de mudança de perspectiva, de ajustar-se às coisas, de ser ajustado em vez de desajustado, é desta maneira que nós, em vez de criarmos guerra dentro de nós construímos a paz. É isso mesmo. Sabes que a perspectiva das terapias é justamente isso, é poder dar uma ajuda às pessoas a apanharem uma autoestrada. Exato. Em vez de andarem nos becos. Em vez de ir pela Nacional, vai pela autoestrada. Não é que nós também não conheçamos os becos e vielas, nós conhecemos. E é por isso mesmo que, ao termos saído já de alguns, e também, naturalmente, quem trabalha, os terapeutas, não é? Sim, com as ferramentas que têm. Isto é claro. como qualquer curso, não é? Nós, quando vamos tirar um curso, não é? Vamos a um sítio que uma pessoa tem tudo sistematizado, tem a informação toda condensada e sistematizada, de maneira a nos passar, se calhar, aquilo que são anos de estudo, não é? E de observação. Está ali, assim, condensado em X tempo, muito mais curto. Claro. Então é exatamente a mesma coisa. E é muito interessante. Ainda ontem eu falava com uma pessoa sobre isso, que tudo aquilo que tem a ver com o bem-estar emocional, psicológico, ainda não é olhado da mesma maneira que outras partes do corpo, quando necessitam de ajuda técnica, não é? Então é muito bom termos estas conversas, desmistificar, porque se eu eventualmente não estou no meu melhor, há pessoas que me podem ajudar a alcançar isso. Então é abrir as perspectivas, abrir a mente, pedir ajuda, porque assim, isto também não é, porque depois também há muito, eu às vezes chegam pessoas e dizem assim, o psicanalista como nos filmes, digo assim, esqueça lá isso. Não é, são fases em que a pessoa precisa, em determinada fase da vida, de uma ajuda, recebe essa ajuda, não é? E depois caminha por ela.
É assim, tenho um problema num dente, vou ao dentista, trato do dente, está bom, não vou andar a ir lá que depois tenho o dente bom, não é? Portanto, isto é exatamente a mesma coisa. Há qualquer olha, coisa que eu não estou mais bem. longe, se eu tenho um problema relacionado com questões jurídicas, eu vou ao advogado. Se Claro, eu tenho dúvidas, alguma questão relacionada com contabilidade, eu vou ao claro, contabilista. claro. Certo? É verdade, qualquer coisa na Portanto, eu sociedade é um tenho. especialista. Exato. Quando os miúdos querem escolher uma carreira profissional, vão fazer os testes de orientação vocacional. Portanto, quando eu tenho uma dificuldade em lidar com algum aspecto da minha vida, ou tenho que tomar decisões e não consigo, portanto, ter clareza para poder tomar uma boa decisão, Olha, isso é eu muito vou. importante, Ana, isso é muito importante, aquilo que tu falaste, clareza, não é? Já há bocadinho tinhas falado e eu queria Claro, fazer este apontamento, porque assim, há muita confusão, porque houve-se tantas opiniões, tantas verdades absolutas, tanta coisa, que às vezes há um mix e não se percebe bem, a pessoa não tem clareza para se não. posicionar, não é? Para E ver às as coisas e vezes, para se posicionar. já me aconteceu, já me aconteceu. Eu normalmente sou uma pessoa decidida e sou uma pessoa que começa a analisar a questão, leva algum tempo a amadurecer aquilo e decido. Mas já me aconteceu situações na vida em que eu não conseguia ver como é que eu ia sair de uma situação, como é que eu ia resolver, por onde é que eu ia caminhar, e isto é inquietante. É inquietante e para qualquer pessoa. É, Eu falo por mim, como tenho uma natureza decidida, é muito desconfortável para mim passar por esta situação. Mas já passei mais de uma vez. E, portanto, nesses momentos, nós também temos que saber parar. Nós temos que saber aceitar o que está a acontecer no momento. Mas também podemos pedir ajuda, nem que seja para nós percebermos que não está no momento de decidir. também. Portanto, é assim, Sim. enquanto nós somos É. crianças, nós temos, em geral, os dois pais, não é? E Uhum. contamos com os nossos pais. Portanto, aquilo que é necessário prover para uma criança se desenvolver, à partida, os pais têm a Tratam. capacidade de prover o básico, não é? É. À medida que nós vamos eh, nos tornando maduros, independentes, eh, os pais, e a nossa vida se vai ampliando, não é? Uhum. Vamos entrando em contexto de trabalho, vamos viajando pelo mundo, vamos conhecendo mais pessoas, vamos tendo mais desafios. Os nossos pobres pais não têm que ser capazes de continuar a suprir as nossas necessidades todas, portanto não podem. Mas Crescimento nós, interior. Parte do crescimento interior. mas nós não deixamos de precisar de Sim. contar com os outros e de ter ajuda. Então começam a entrar os professores, os mentores, os coaches, os terapeutas. É para isso que eles existem. Eles, no Exatamente. fundo, vão substituir o papel que os pais têm para a criança. Porque Uhum. ao longo de toda a nossa vida, nós, como seres Uhum. humanos, para nos desenvolvermos, precisamos desta interação com os outros, precisamos de Uhum. partilhar, precisamos de, por vezes, Somos, ter uma somos orientação seres de alguém sociais, que tem não é? experiência, que já viveu, que já passou, ou que está preparada para dar esse aconselhamento e para me dar a mão e me ajudar a superar esse momento. Uhum. E é inteligente fazê-lo. E ninguém tem que se sentir-se diminuído por fazê-lo. Pelo contrário, significa que é Sim, uma pessoa que quer bem. sabes que isso tem muito a ver, Ani, com crenças, não é? Que nós ouvimos desde sempre, não é? O ter que ser forte, o aguentar, não é? Que é ser E fraco. não, 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 não é. É um ato de não falar coragem, não é? sobre a sua Porque. intimidade, Como? não dar a conhecer aspectos da sua Sim, intimidade. sim. Sim, Claro que uma pessoa é é vulnerável. verdadeira, essa é a verdadeira nudez, não é? É nós assumirmos os nossos medos, porque todos temos, não é? A nossa Claro, fragilidade, no fundo é claro. isso. No fundo é isso. A Patrícia está a dizer tão verdade, é mesmo. O nós assumirmos as nossas fragilidades e olharmos de frente para isso, Mas felizmente hoje em dia as cada pessoas, vez mais as pessoas sim, vêm, não as é? Sim, pessoas também e as noto. pessoas também cada vez mais.
se sentem legitimadas para procurar ajuda. Ajuda. E já muitas vezes ouvi pessoas com orgulho a dizer o meu coach, o meu mentor, o meu psicólogo, já sem os dramas. Sem os Sim, dramas, sim. portanto... Eu acho que à medida que vai sendo mais falado, mais divulgado, isto vai desconstruindo, não é? Exatamente. Essa imagem. Mais pessoas o fazem, as pessoas começam Sim. a se sentir. Felizmente, porque isso só traz sofrimento. As pessoas. A minha mãe, uma vez, ela deu-me esse Olha, conselho. desculpa, Anne, a Patrícia diz assim: mesmo quando temos a crença que temos que conseguir por nós mesmos, não é? É que nunca chegamos sozinhos. Assim, há coisas. Não há no mundo alguém que não precise de ninguém, não é? Exato. Pelo menos em alguma altura da sua vida. Exatamente. Grata, Nós Patrícia. podemos ter o desejo de, portanto, nos estimularmos, nos superar, na superação. Ou seja, ok, eu tenho que ser capaz, eu quero ser capaz, mas perdoem-me, não é a martelada. Não é porque eu entendo que neste aspecto, neste assunto e nesta situação eu tenho que conseguir sozinho, que isso vai resultar. Eu tenho que perceber se eu tenho as condições para isso. Sim. E se eu tenho, portanto, os recursos, os conhecimentos, a motivação, a orientação. E, portanto, se é uma questão de me aplicar e eu tenho os recursos necessários, fantástico. Vamos lá. Agora, se eu percebo que há anos que ando a tentar fazer uma coisa que Sim, não e não acontece. resulta. Se... E há outra coisa, Ana, desculpa lá, estar-te a interromper, que é assim, é andar não sei quanto tempo a fazer a mesma coisa, ter sempre o mesmo resultado, que não é satisfatório, e continuar a tentar à espera que o resultado mude. Tem que conseguir, porque tem que conseguir. Quer Não dizer, é? isso não faz Sim. sentido. Pois, Então, aí, não é fraqueza nenhuma, não, não é é coragem. fraqueza nenhuma a pessoa recorrer à ajuda, porque provavelmente essa vai ser a maneira de depois conseguir fazer. E não tira Alcançar. o mérito, não Não, é? Não não. te... Imaginemos, uma pessoa que quer fazer uma mudança a nível profissional. Ai, não sei se é de escolher este convite ou esta oportunidade, ou é de continuar onde estou, ou é de fazer algo que já há uns anos que ando aqui a cogitar e que se calhar gostaria de fazer, mas eu tento pesar todos os aspectos na balança, epá, e não consigo tomar uma decisão. Se eu tenho uma conversa com alguém que me vai ajudar A a pensar, me a ver a ponderar nas variáveis. Exato, a pessoa vai-me fazer uma série de questões que serão as questões fulcrais para eu perceber por onde é que devo decidir. Porque, no fundo, às vezes, nós não estamos a conseguir perceber quais são os fatores-chave. Porque Olha, nós temos isso é outra coisa super importante, que é assim, é questionar, mas nunca dizer o que fazer, porque cada um é soberano nas suas decisões e cada um sabe, os bons não é? profissionais não impingem, não é? Os bons profissionais ajudam a pessoa a conhecer-se, ajudam a pessoa a É refletir. auscultar-se, a entender-se, dão sugestões, eventualmente, nunca imposições, não é? É. Porque não vai resultar bem. Nos pés daquela pessoa, só ela própria sabe o que é estar. Exatamente, tal e qual. Por É, mais tal e qual. experiência que tenhamos como profissionais, sabemos isso, não é? É. Só a própria pessoa. E ela é que tem que estar motivada, não é? Para fazer e tem que lhe fazer sentido a ela. Olha, Ana, rapidamente, porque estamos a chegar ao fim do tempo, eu gostava só que tu fizesse assim uma chega, porque tu tens aí assim um olhar especial para os jovens. Dá-nos só assim uma visão do porquê da tua preocupação e do teu investimento. É assim, do meu trabalho, da minha experiência de trabalho com adultos, eu apercebi muitas vezes que a cristalização é um facto e que as pessoas por vezes não encontram o ânimo, a vontade, a coragem, efetivamente, para fazer mudanças, para questionar, para dar outros passos. E os jovens eles estão abertos. Os jovens
ao contrário de uma criança que ainda está muito dependente da opinião dos pais, os jovens já se estão a demarcar, já estão a criar a sua própria visão, já estão a construir os seus próprios entendimentos e estão abertos, portanto, a inovar, a compreender, a perceber. E eu gosto de conversar com pessoas que estejam abertas e receptivas, não é? Porque aí é que se torna muito mais interessante. E por outro lado, quando nós conseguimos ajudar um jovem a fazer melhores escolhas para si, a se compreender melhor, a se aceitar, enfim, a resolver tantos dos dilemas que assaltam, no fundo, as mentes e os corações juvenis e dos Olha, jovens isso é muito adultos. interessante, Ana. Nós Deixa-me estamos só a fazer aí um criar todo apontamento. É verdade. Sabes que eu, por exemplo, eu naquilo que é a minha experiência, quanto mais jovem, mais rápidos são em termos de resultados da terapia. E é verdade que é uma altura, nós que já passámos por essa fase, às vezes não nos lembramos, mas os jovens têm muitas inseguranças, não é? Porque eles estão numa fase de transição da vida dessa fase dos pais, não é? Para serem eles para o mundo dos adultos, com um boom hormonal à mistura, não é? E o será que vou ser capaz? É uma altura de muita. E depois temos outra questão também, que é hoje em dia. Esta rapaziada tem acesso a tudo, porque entra na internet e o doutor Google tem tudo e mais alguma coisa que se possa pensar, não é? Tudo de bom e de menos bom. E depois há aqui uma confusão. É que por estar ali público, eles confundem que aquilo é válido. E então há muitas realidades dissonantes que estão ali, não é? Então a confusão, malta adolescente que me chega, há muitos que têm este mix, que não sabem muito bem. Dizem que deve ser assim, mas eu por um lado não sinto, se calhar é o meu sentir que está mal. Essa confusão que tu relatas, tal e qual. Porque é assim, para fazer escolhas nós temos de ter critérios. E portanto, no fundo, a vida dos jovens podemos usar uma simples metáfora do dia a dia, é como entrar num grande hipermercado. Não significa que tu vais chegar a casa e vais conseguir fazer um bom jantar. Portanto, tu tens de ter a receita, tu tens que saber utilizar os instrumentos de cozinha, tu tens que saber conjugar os alimentos. E, portanto, eles têm acesso a tudo, mas o manual para eles discernirem. Critério, esta palavra é muito importante. Critério, disseste, sim, muito importante. Portanto, é preciso ter critérios e é preciso ter princípios. Por exemplo, os próprios princípios que nós abraçamos, eles levam-nos a fazer escolhas. Portanto, se eu não tenho a noção do que é que realmente são os meus princípios e da importância, os princípios são tão importantes para uma pessoa como os ossos são importantes para o corpo. Um corpo sem ossos é invertebrado. E uma pessoa sem princípios é invertebrada ao nível ético. Portanto, os princípios estruturam-nos. E quando nós temos princípios claros, e quando nós cultivamos os princípios, nós já temos uma base para ter critério de escolha. Já não aceitamos tudo. E depois é o conhecimento que vamos adquirindo, não é? E a própria conexão interna que nos vai permitindo escolher aquilo que faz mais sentido, aquilo que ressoa connosco, aquilo que é mais verdadeiro. Portanto, que também é preciso, digamos, cultivar. E os jovens, por vezes, estão demasiado virados para fora e pouco conectados consigo. Ana, mas temos eu gosto que de encerrar, porque senão isto vai-se e não fica gravado. Então eu vou-te pedir que, olha, que faças aqui assim a tua despedida, que apresentes aí assim os teus contactos todos, a mensagem que tu quiseres deixar para quem nos está a ver agora. Exato. E veja depois a gravação. Podem-me contactar pelas redes. Eu também tenho em todo lado o meu telefone, e-mail e tudo mais. Tenho o meu website, que é fácil de memorizar, porque é o meu nome,
Portanto, anaisabelfreitas.com. Olha, desculpa, e deixa que te diga, está lindo. Francisco fez um Obrigada. trabalho ótimo, top, top, top. Obrigada. Portanto, aí já podem conhecer um bocadinho mais sobre mim. Também tenho o meu LinkedIn. Pronto, eu faço coaching e mentoria, também organizo workshops e faço formação e eventos. Portanto, como por exemplo o que vulgarmente chamam os retiros e que eu chamo os eventos de imersão, porque o propósito é efetivamente mergulhar profundamente em nós ou numa determinada temática. Pronto, quer dizer, estou disponível, é só uma questão de me contactarem, não tenham receio, podemos conversar, ninguém é obrigado, digamos, a fazer nada, não é? Quer seja uma consulta, quer seja a participação num workshop, se não é aquilo que pretende, é só uma questão de pedir informação e pronto. Pôr-te a situação e perguntar se tu podes ajudar ou como podes ajudar. Claro que sim, claro que sim. Portanto, estou disponível, é só uma questão de contactar. Ok. Ana, muito grata por teres aceito este convite, por estares aqui, porque ainda por cima não estás muito bem de saúde, portanto, ainda bem que... Estou na trajetória de fuga da gripe. Pronto, ainda bem que pudeste estar, grata. Deixo também os meus contactos, eu depois vou deixar o link a Sandra Costa, obrigada, Ana Isabel. Obrigada. Patrícia, gratidão. Obrigada. Grata a todos que estiveram aqui assim a assistir e a deixar os vossos comentários. Eu vou deixar depois a gravação, ainda não sei muito bem como é que é, mas eu vou descobrir. Tá lá no meu perfil, vou também depois passar para o YouTube, vou-te passar a ti, e vão estar também as páginas da Ana Isabel Freitas, a minha, e já sabem, quem nos quiser contactar, estamos aqui para ajudar, não é? Exato, se for alguém que me conhece melhor, mas quer falar com a Maria, é só me contactar e tem logo os contactos dela. É o contrário, portanto, não há como nos perdermos. Olha, sabes que só um rápido apontamento que isto está quase a acabar. Eu ontem estava a falar com uma amiga e estava-lhe justamente a dizer isto. É assim, o meu objetivo é que hajam muitas possibilidades, não é? Porque nós também não conseguimos ajudar toda a gente. Não temos agenda, não é? Portanto, é este dinamismo. E há momentos que nós vai-se divulgando, vão havendo, umas pessoas são com uma abordagem, outras com outra, e está tudo ótimo, está tudo perfeito, está tudo certo. Ani, muito grata. Olha, obrigada pelo teu convite. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram a participar connosco. É fantástico e pronto. Um dia destes fazemos outra. Pronto. Exatamente, um dia destes fazemos outra. Muito obrigada, Maria. Tu és sempre uma bem disposta e acho que já me fizeste rematar esta gripe completamente para Já foi. Então até à próxima. Grata a todos. Beijinho, e até à próxima. Tá. Obrigada.